Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a más una transmisión del Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Tema general, Evangelio de Juan, Palabra, Vida y Edificación. Chegamos à mensagem de número 22, a crucificação de Jesus. Llegamos al mensaje 22, la crucifixión de Jesús. Leitura da Bíblia, João, capítulo 19, versículos de 1 até 42. Lectura bíblica, Juan capítulo 19, desde el 1 hasta el 42. Nós estamos transmitindo esta palavra diretamente do Chile, Santiago. Estamos transmitiendo esta palabra directamente de Santiago de Chile. Já é o último dia da conferência no Chile. Es el último día de la conferencia en Chile. Estamos muito contentes. Estamos muy contentos. O Senhor está restaurando as igrejas do Chile. El Señor está recobrando las iglesias en Chile. Está levantando uma nova geração. Está levantando una nueva generación. Uma geração de crianças, pré-adolescentes e também adolescentes. Una generación de niños, preadolescentes y adolescentes. Nossos adolescentes estão se formando como tropa. Nuestros adolescentes se están formando como tropas. E nós temos jovens que cuidam deles. Y tenemos jóvenes que cuidan de ellos como capitães. E graças a Deus, pouco a pouco, o exército está se formando, tomando forma. Y gracias al Señor, poco a poco, ese ejército está se formando. Esse exército de adolescentes, juntamente com nossos jovens, junto con nuestros jóvenes, estão renovando as igrejas. están renovando las iglesias. Pouco a pouco nós estamos saindo do convencional tradicional. Poco a poco estamos saliendo de lo convencional y tradicional. Estamos começando a ver com nossos próprios olhos Estamos empezando a ver con nuestros propios ojos o que o Espírito está operando de uma maneira sobrenatural. lo que el Espíritu está actuando de una manera sobrenatural. Eu acredito esse é o futuro das igrejas do Chile. Yo creo, ese es el futuro de las iglesias en Chile. Oramos para que cada igreja possa ter seu serviço de adolescentes. Oramos para que cada iglesia tenga su servicio de adolescentes. Cada igreja tenha uma casa de adolescentes, pelo menos. Que cada iglesia por lo menos tenga una casa de adolescentes. E dessa forma nós teremos muitos pré-adolescentes desejosos de participar da casa de adolescentes. Y de esta manera tendremos muchos preadolescentes con ganas de participar de la casa de adolescentes. Até as nossas crianças terão desejo de crescerem nesse ambiente. Hasta nuestros niños tendrán ese deseo de crecer en este ambiente. Não só mudando as reuniões da igreja, No solo cambiando las reuniones de la iglesia, enchendo as reuniões cheias de alegria, de vida e de palavra, dejando las reuniones llenas de alegría, de palabra, e fazendo com que o número de pessoas se multipliquem. y eso haciendo también con que el número de personas aumente. Quando as reuniões da igreja estão cheias de vida, Cuando las reuniones de iglesia están llenas de vida, cheias de palavra, llenas de palabra, cheias de profetizar que supre, llenas del profetizar que alimenta, nós teremos coragem de convidar as pessoas. tendremos osadía de invitar a la gente. Nós poderemos praticar vem e vê. Podemos practicar el ven y ve. Não só os adolescentes, No solo los adolescentes, mas nós adultos. pero nosotros los adultos Podemos convidar nossos amigos, colegas e também parentes. podemos invitar a nuestros amigos, compañeros, parientes. Eles vão vir para a reunião da igreja. Ellos vendrán a la reunión de la iglesia. Não passaremos vergonha. No tendremos vergüenza, no pasaremos por vergüenza. Virão para uma reunião cheia de vida. ¿Por qué? Vendrán a una reunión llena de vida. Vocês estão contentes? ¿Están contentos? Amém. E os nossos adolescentes poderão fazer o que chamam de missão familiar. Y nuestros adolescentes podrán hacer lo que se llama misión familiar. Os mais novos na idade poderão
telefonar para os familiares de outros adolescentes. Es decir, nuestros menores, nuestros adolescentes pueden llamar por teléfono a los familiares de otros hermanos Fazer a imersão com nossos familiares. y hacer inmersión con nuestros familiares. E os nossos familiares saberão de que os adolescentes não estão aqui à toa, eles estão fazendo uma coisa com muito conteúdo na palavra. Y ellos sabrán que nuestros adolescentes no están haciendo algo aquí en vano, sino que ellos tienen mucho contenido en la palabra. E com certeza muitos ficarão tranquilos pelo nosso serviço de adolescentes. Y muchos estarán tranquilos, en paz con el servicio de adolescentes que tenemos. E outros irão para viver a vida da igreja conosco. Y otros vendrán para vivir la vida de la iglesia con nosotros. E os nossos adolescentes também poderão fazer o projeto Vem Ver. Y nuestros adolescentes también podrán hacer el proyecto Ven y Ve. Eles podem sair nos bairros, Ellos pueden salir por los barrios escolher uma casa para fazer uma reunião. y elegir una casa para hacer una reunión. Pode ser a sua casa. Hasta puede ser su casa. E se em algum bairro não tenha nenhum irmão ainda lá, Y en el caso de que en aquel barrio no tenga ningún hermano viviendo por ahí, eles podem, pela fé, escolher uma casa e ali, com ousadia, dizer que nós precisamos da casa para fazer reunião de y adolescentes. por la fe ellos pueden elegir una casa y con osadía decir, necesitamos su casa para hacer una reunión de adolescentes. E eles vão nas ruas, nas praças, Y ellos van por las calles, por las plazas, convidar adolescentes. invitar adolescentes. E, irmãos, acreditem, o Espírito faz a obra. Y créame, el Espíritu hace la obra. Do nada aparecem 10, 20, 30, 50. De la nada aparecen 20, 30, 50. Isso muda a vida da igreja. Eso cambia la vida de la iglesia. Isso aumenta o nosso serviço. Esto aumenta nuestro servicio. Temos que cuidar de porque hay 10, 20, 30, 50 novos. Porque ahí tendremos que cuidar de 10, 20, 30, 50 nuevos. E por detrás dos adolescentes estão os adultos. Y por detrás de cada adolescente hay adultos. São os pais, Sus parentes. padres, sus parientes. E também os nossos adolescentes já com 16 anos. Y también nuestros adolescentes con 16 años, Na legislação brasileira já podem se emancipar como adulto. de acuerdo a la ley brasileña, pueden ser emancipados como adultos. Então eles saem para fazer comportagem. Y ellos salen para hacer comportaje. Irmãos, e isso está revolucionando a vida da igreja. Eso está revolucionando la vida de la iglesia. Eu acredito que isso vai funcionar no Chile também. Yo creo que eso también va a funcionar en Chile. Você está disposto? ¿Estás dispuesto? Não fique assistindo de braços cruzados. No quede ahí con los brazos cruzados solo mirando. Você tem que se envolver. Tienes que involucrarte. Vamos servir os nossos adolescentes. Vamos a servir a nuestros adolescentes. Vamos cuidar bem dos nossas tropas e capitães. Vamos a cuidar bien de nuestras tropas y capitanes. O Senhor vai revolucionar a vida da igreja. El Señor va a revolucionar la vida de la iglesia. Você vai ver os 4 seres viventes atuando no Chile. Usted va a ver los 4 seres vivientes actuando en Chile. Cheio de fogo, Lleno de fuego, cheio de energia elétrica, lleno de energía eléctrica, relâmpagos, relámpagos, trovões. truenos. Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús, você está conseguindo ver o que eu estou vendo? ¿ustedes logran ver lo que estoy viendo? Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. E ao mesmo tempo que o Senhor está restaurando a vida da igreja, Y al mismo tiempo que el Señor está restaurando la vida de la a iglesia, obra do Senhor no Chile, la obra del Señor en Chile, o Senhor também quer restaurar as nossas ofertas. el Señor también quiere restaurar nuestras ofrendas. Como disse o irmão Carlos, Como dijo el hermano Carlos hace poco, não temos muitos milionários. no tenemos Entre muchos nós. millonarios entre nosotros. Não temos muitas pessoas de grande posse. No tenemos mucha gente con grandes posesiones. Mas o Senhor tem a sua igreja aqui fiel. Pero el Señor tiene aquí su iglesia fiel. Quando Jesus estava trabalhando na terra, Cuando Jesús estaba trabajando en la tierra, havia algumas pessoas había algunas personas que supriam financeiramente a obra de Jesus. que suministraban financieramente la obra de Jesús. Se você quer que o Senhor restaure
as igrejas do Chile. Si tú deseas que el Señor restaure las iglesias en Chile, Precisa restaurar também a questão das ofertas. necesita restaurar también este asunto de las ofrendas. Se o Senhor não ganha o nosso bolso, também não ganha o nosso coração. Si el Señor no gana nuestro bolsillo, tampoco gana nuestro corazón. Eu vou deixar vocês refletirem um pouco. Voy a dejar que ustedes reflexionen un poco sobre eso. Vamos dar nosso coração para o Senhor. Hermanos, vamos a dar nuestro corazón para el Señor. Às vezes, chegar aqui na frente e colocar na caixa Às o vezes- nosso dinheiro que está no bolso, A veces venir hasta aquí adelante y poner en la caja de ofrendas el dinero que está en nuestro bolsillo, para alguns podem ser 2 moedas da viúva, para algunos es como las 2 monedas de la viuda, para o seu sustento. que era para su sustento, A viúva deu tudo que ela tinha para seu sustento. y ella dio todo lo que tenía, que era su sustento. Mas eu acredito que para uma boa parte dos irmãos, Pero yo creo que para una buena parte de hermanos, vir aqui na frente ofertar, colocar na caixa é meramente simbólico. venir aquí adelante y poner algo en la caja es simbólico simplemente. Porque o que nós temos na conta bancária é muito mais do que isso. Porque lo que hay en nuestra cuenta en el banco es mucho más que esto. É verdade ou não? ¿Sí o no? Aqui no Chile está caro para se comer. Aquí en Chile es caro comer. Para nós estrangeiros, Para nosotros los extranjeros. né, o Benjamin chama-nos nós estrangeiros, né? Benjamín llama a nosotros de extranjeros. Os irmãos estrangeiros, Los hermanos extranjeros. somos estrangeiros, Somos extranjeros sentimos que o custo de comida aqui é muito caro. y sentimos aquí en nuestro bolsillo que el costo es un poco elevado. Então acredito que quando vocês levam a família para um pequeno lanche, para um restaurante, Pienso que cuando usted sale con su familia a comer algo afuera en la calle, capaz de gastar quanto, Benjamin? quizás usted gaste ¿cuánto? $50 todo? $100. Salir São con la 100 mil- familia, 100 mil pesos. 100 mil. $100. 100 mil pesos. 100 não? mil pesos, $100 Por lo por menos. familia, por lo menos. Pero acá, mas aqui nós colocamos 5 mil, Y aquí venimos, ponemos 5,000 pesos. 10 mil. Não é verdade? ¿Verdad? ¿Sí o no? Então, irmãos, vamos ofertar aqui não é Pix, né? Aqui não é Pix, né? ¿Cómo se llama aquí estas transferencias? Vamos fazer transferência bancária. Vamos a usar eso de las transferencias bancarias. Vamos usar os cartões Vamos a usar las tarjetas. certo? Usar transferência por Pix. Sí, transferencia electrónica. Amén. Amém? Amén. As igrejas todas estão empenhadas em entrar na África. Todas las iglesias hoy estamos involucrados en entrar en África. A entrada na África já é uma realidade, já faz quase 2 anos. El ingreso en África ya es una realidad desde hace 2 años. As igrejas ali no Brasil têm ofertado quase já, eu acho que $1 milhão. Creo que las iglesias en Brasil en estos últimos tiempos han ofrendado más o menos $1 millón para a obra na África, para la obra en África, nessa nova etapa. en esta nueva etapa. Estamos avançando muito lá. Y estamos avanzando mucho allá. E ontem parece que houve um anúncio da oferta da África aqui. Y parece que anoche hubo el anuncio de la ofrenda de África aquí. Poucos entregaram papel. Pocos han entregado el papel. Poucos têm encargo pela África. Pocos tienen carga por África. Vocês fazem parte da obra do Senhor. Ustedes son parte de la obra del Señor. Vamos participar. Vamos a participar. A entrada na África, irmãos, implica na volta do Senhor. La entrada en África está relacionada con el regreso del Señor. Se você quer que o Senhor volta logo, Si deseas que el Señor vuelva pronto, vamos, irmão, trabalhar na África. vamos a trabajar en África. Nós temos uma equipe hoje na Coreia do Sul. Tenemos hoy un equipo en Corea.
E tem um casal aqui do Chile, está indo também para a Y Coreia. también hay un matrimonio de aquí de Chile que está yendo para Corea. Estamos avançando na Austrália, Estamos avanzando en Australia, avançando na Europa, avanzando en Europa, na América do Norte. en Norteamérica. Nós vamos entrar forte agora na América Central. Ahora vamos a entrar fuerte en Centroamérica. Amém, Davi? Amén, David. Queremos trazer o Senhor de volta. Queremos traer al Señor de vuelta. Não temos nenhuma ambição para nós mesmos. No tenemos ninguna ambición para nosotros mismos. Não uma fama maravilhosa de homens capazes de fazer a obra do Senhor, não. No buscamos la fama de hombres famosos que hacen grandes cosas. No. Nós só queremos ser determinados em como Jesus era fazer a vontade do Pai. Solamente queremos ser determinados en hacer la voluntad del Padre, así como Jesús. Seja trabalhando, Sea trabajando, seja ofertando. sea ofrendando. Vamos mudar nossa história do Chile? Vamos a cambiar la historia de Chile. Além de muitos homens para a obra do Senhor, Además de muchos hombres para la obra del Señor, também muito suprimento financeiro para a obra mucho do Senhor. suministro financiero para Benjamín. la obra del Señor. Benjamín, Carlos, acredita nisso? ¿cree en esto, Benjamín? Vamos cambiar todo em Chile Vamos a cambiar todo Chile com relação à ofrenda? en este asunto de las ofrendas. Os hermanos concordam? Los hermanos están de acuerdo. Um novo começo. Nuevo comienzo. 4 seres viventes. 4 seres vivientes. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Por dentro e por fora. Por dentro y por fuera. Oh, preciso falar português. Lleno de espíritu. Preciso entrar no capítulo 19. Tengo de que entrar João. al capítulo 19 de Juan. Eu estou seguindo na direção do Espírito, terminando o Evangelho de João. Estoy siguiendo la dirección del Espíritu, concluyendo el Evangelio de Juan. Esses últimos capítulos 18, 19 Esses são muito descritivos. Esos dos capítulos, 18 y 19, son muy descriptivos. São relatos do que aconteceu. Está relatando lo que pasó. Então eu tenho que ser fiel seguindo os relatos. Tengo que ser fiel siguiendo esta narración. Mas o Senhor é sempre fiel, nos traz alguma luz Pero el Señor siempre es fiel y nos trae alguna luz para a nossa prática. para nuestra práctica. Por exemplo, o capítulo 18. Por ejemplo, en el capítulo 18, Ficou muito claro que o nosso Senhor Jesus era realmente o Cordeiro de Deus naquela Páscoa na Judéia. fuimos muy aclarados que verdaderamente Jesús era el Cordero de Dios en aquella Pascua en Judea. O Cordeiro de Deus, antes de ser imolado, precisava ser examinado. El Cordero de Dios, antes que fuera inmolado, necesitaba ser examinado. Examinado pelos sacerdotes. Necesitaba ser probado por los sacerdotes. E no caso, ele foi examinado, Y en el caso él fue examinado pelo sumo sacerdote por el sumo sacerdote perante Anás, delante de Anás, capítulo 18 de João, capítulo 18 de Juan, e depois foi encaminhado para Caifás. y después fue encaminado para Caifás. E Anás não viu nenhum defeito nele Y Anás no encontró ningún defecto en él que o condenasse. que fuera digno de condenación. Para lavar as mãos e entregou para o seu genro. Y él se lavó las Caifás. manos y entregó ese caso a su yerno Caifás. Caifás tampouco viu algum defeito nele. Y Caifás tampoco encontró ningún defecto en él. Aí entregou para Pilatos. Entonces entregó para Pilato. Então, já que os sacerdotes não acharam nenhum defeito nele, Ya que el sumo sacerdote y el sacerdote no encontraron ningún defecto en él, agora Pilatos representa o julgamento pelas leis desse mundo. entonces Pilato, eso representa el juicio bajo las leyes de este mundo. E Pilatos tampouco
não estavam entendendo porque estavam entregando Jesus para ser julgado por ele. Y Pilato tampoco entendía eso de que le estaba entregando a él para juzgarlo. Ele falou: que acusação vocês têm contra esse homem? ¿De qué acusan a este hombre? Eu não vejo nenhuma acusação nele capaz, né, que seja digno de pena de morte. No veo ninguna acusación suficiente para que lo condene a la muerte. E os judeus diziam para Pilatos: se ele não fosse digno de morte, nós não traríamos para você. Y los judíos dijeron, bueno, si él no fuera digno de muerte, no lo hubiéramos traído a usted. Se ele não fosse bandido, malfeitor. Si él no fuera un malhechor, un ladrón, no lo hubiéramos traído a usted. Pilatos queria devolver para o judeu: não, julguem vocês, se vocês querem executar, executam. Entonces Pilato quiso devolver ese asunto para ellos mismos. Bueno, si ustedes quieren crucificar, ejecutarlo, que lo hagan. Porque a execução pelos judeus seria por apedrejamento. Porque según la ley judía, ellos ejecutarían la muerte de alguien por apedrearlos. Mas toda a profecia na Bíblia indica que Jesus seria crucificado, pendurado no madeiro. Pero toda la profecía en la Biblia indica que Jesús iba a ser crucificado, colgado en un madero. Porque o Império Romano havia imposto aos judeus que eles não tinham direito de julgar ninguém a pena de morte e executar. Porque el Imperio Romano, dominando este lugar, había impuesto que ellos no tendrían derecho a hacer juicio y matar a nadie. Então, os líderes judeus queriam matar Jesus. Los líderes judíos querían matar a Jesús. Ele estava atrapalhando os interesses deles. Porque eso impedía los intereses de ellos. Seus privilégios pelas pessoas que estão no poder político e econômico. Eso dañaba sus privilegios económicos y políticos que tenían. Mas eles não tinham direito de condenar e executar. Pero ellos no tenían derecho de ejecutar y condenar a alguien a la muerte. Então eles dependiam de Pilatos, do Império Romano, para executar. Entonces esos judíos dependían de Pilato, el Imperio Romano, para hacer la ejecución. E Pilatos, representando o Império Romano, não vê nenhum crime nele digno de morte. Y Pilato, representando el Imperio Romano, no ve ninguna razón, ningún crimen digno de que él fuera muerto, ejecutado. Aí fica esse dilema. Entonces queda en este impasse, en este dilema. E aí, só que por pressão popular, por pressão dos judeus, pero por presión popular, presión de los judíos, Pilatos acabou cedendo. Pilato terminó accediendo. Quando ele percebeu que os judeus acusavam que Jesus queria ser rei. Cuando él se dio cuenta que los judíos estaban acusando de que Jesús quería ser rey, então Pilatos perguntou para Jesus no capítulo 18, versículo 35. Entonces Pilato le preguntó a Jesús en el capítulo 18, versículo 35. Replicaram, versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: ¿Es tú, o rey de los judeos? 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Versículo 34. Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Versículo 34. Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Porque Jesus sabia que isso vinha da pressão dos judeus. Porque Jesús sabía que esto venía de la presión de los judíos. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo não fosse eu entregue aos judeus
mas agora meu reino não é daqui. para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesus é o rei do reino dos céus, Jesús es el rey del reino de los cielos, não é deste mundo. no es de este mundo. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que sou rei. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú el rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, Yo para esto he nacido y para esto he venido para dar al mundo, testemunho da verdade. para dar testimonio a la verdad. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Que é a verdade? ¿Qué es la verdad? Cristo é a verdade. Cristo es la verdad, Porque Cristo vem do verdadeiro. porque Cristo viene del verdadero. Deus é o único Deus verdadeiro. Dios es el único Dios verdadero. Capítulo 17 de João, Capítulo 17 de Juan, versículo 3. versículo 3. E a vida eterna é esta, Y esta es la vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, e a Jesus Cristo a quem enviaste. y a Jesucristo, a quien has enviado. Nesse universo só Deus é verdadeiro. En este universo solo Dios es verdadero. Fora do verdadeiro tudo é falsidade, tudo é mentira. Aparte del verdadero, todo es vanidad, falsedad y mentira. E Cristo é a verdade. Y Cristo es la verdad. João 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguém vem ao verdadeiro Nadie. senão por mim, que eu sou a verdade. Nadie viene al verdadero sino a través de mí, que soy la verdad. E eu sou caminho, Yo soy el camino, eu sou vida. yo soy vida. Deus quer dar vida para o homem. Dios quiere dar vida al hombre. Eu sou caminho, Yo soy el camino, eu sou a verdade. yo soy la verdad. Senhor Jesus. Señor Jesús. Pilatos precisa saber que é a verdade. Y Pilato necesita saber quién es la verdad. Aí então Pilatos queria lavar as mãos. Entonces Pilato quiso lavarse las manos. Versículo 38, a segunda parte. Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse, eu não acho nele crime nenhum. Versículo 38, él dijo, yo no hallo en él ningún delito. Não conseguiu achar defeito no Cordeiro Pascal. Yo no pude encontrar ningún defecto en el Cordero Pascal. Versículo 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Então ele entregou para a decisão popular. Entonces él entregó ese asunto a la decisión popular. Eu queria soltar o rei dos judeus, queria soltar Jesus, porque não vejo crime nenhum nele. Yo quería soltarlo porque no veo en él ningún crimen. Então gritaram todos novamente. Entonces todos dieron voces de nuevo. Não esse, não Jesus, No a este, sino, mas Barrabás. no a este, que es Jesús, sino a Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Y Barrabás era ladrón. O povo gritou e fez Pilatos soltar um bandido. Mira, el pueblo clamó, dio voces para que fuera liberado un bandido. E dessa forma condenou Jesus, um cordeiro sem defeito, à morte. Y condenó a Jesús, un cordero sin defecto, a la muerte. Aqui mostra, irmãos, nesse mundo não há justiça real. Eso nos muestra que en este mundo no hay verdadera justicia. A justiça às vezes age por pressão
por conveniência La justicia actúa muchas veces por presión y por e conveniencia acaba distorcendo o juízo. y distorsiona el juicio. Então, por isso, irmãos, a nossa esperança não está nesse mundo. Por eso nuestra esperanza no está en este mundo. A nossa esperança está no reino vindouro. Nuestra esperanza está en el reino venidero. O reino vindouro será um reino da justiça e o reino da paz. El reino venidero será de justicia y de paz. Deus é o verdadeiro reto juiz. Dios es el verdadero y recto juez. E Cristo executa o seu juízo. Y Cristo ejecuta su juicio. E por que no capítulo 18, no meio desse julgamento de Jesus, aparece a história de Pedro negar Jesus? ¿Y por qué en medio de ese proceso todo de juicio de Jesús aparece la historia de Pedro negando a Jesús? João quer nos mostrar que o homem nenhum é confiável. Aquí nos quiere mostrar que ningún hombre es confiable. Quando Jesus disse que ele seria preso seria morto, Cuando Jesús dijo que él iba a ser y que preso y muerto e todos o abandonariam, y que todos lo abandonarían, Pedro disse: não, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro dijo, no, aunque todos lo abandonen, yo jamás. Eu darei a minha vida Yo por ti. daré mi vida por ti. Mas naquela noite em Getsemane, Pero aquella noche en el Getsemaní apareceram uns 500 soldados. aparecieron 500 soldados. 500 com tochas, con antorchas, espadas, con lanças, espada, con lanzas, porretes, con palo, para prender Jesus. para prender a Jesús. Aquele aparato é assustador. Todo aquel escenario era asustador. Não somente Jesus seria preso e morto, No solo Jesús iba a ser preso y muerto, mas os seus discípulos estavam todos correndo risco também. también todos los discípulos estaban en riesgo ahí. E naquele ambiente, Y en aquel ambiente todos fugiram. todos huyeron. Aí Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Y Jesús había ya dicho, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Quem seguiu Jesus do julgamento na casa do sumo sacerdote estava João, provavelmente João e Pedro. Y los que acompañaron, siguieron a Jesús en la casa del sacerdote para ese juicio, probablemente era Juan y Pedro. João era conhecido do sumo sacerdote e permitiram ele entrar no pátio. Juan era conocido del sumo sacerdote, por eso le permitieron ingresar al patio. Pedro não era conhecido, ficou no portão. Pedro no era conocido, se quedó en la puerta. E João então foi lá conversar com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Juan fue hasta la puerta, conversó con el encargado de la puerta y accedió que Pedro ingresara. Mas a encarregada da porta disse: você é um deles. Pero el encargado de la puerta dijo, ¿eres uno de ellos? Ele falou: não, não sou não. Y digo, no soy yo. Uma vez. Una vez. Uma vez, você pode dizer: escapou. Una vez, pues, usted Aconteceu. puede decir, bueno, pasó. Aí entrou para o pátio, estava fria a noite, Y ingresando al patio, estaba fría la noche, estava aquentando-se estaba, no fogo, estaba ahí calentándose en el fuego Pedro, juntamente com outros servos e talvez até soldados. junto con otros siervos y soldados. E uma pessoa perguntou: você pelo seu sotaque, você é um deles? Por su acento, eres uno de ellos. Falou: não, eu não sou não. Y dijo, no soy. 2 vezes. 2 veces, ya van 2. E na terceira, En la tercera, que coincidência, era um parente do servo do sumo sacerdote Malco, que Pedro havia arrancado a orelha. mira la coincidencia, ese tercero era un pariente, ¿no?, de él, que él había cortado la oreja, Malco. Falou: você é um deles. Tú eres uno de ellos. Não, eu não sou não. No soy. É o galo cantou. Y el gallo cantó. Quando o galo cantou, Cuando el gallo cantó, em outro evangelho fala: Jesus olhou para ele.
En un otro evangelio dice que cuando el gallo cantó, Jesús le miró Pedro saiu para chorar amargamente. y Pedro salió a llorar mucho, amargamente. Nenhum homem é confiável. Ningún hombre es confiable. Irmão Pedro, Hermano, eu sou pela palavra profética. es como si Pedro hubiera dicho, yo soy por la palabra profética. Irmão, pode confiar em mim. Hermano, puede confiar en mí. Amanhã, de repente, Y mañana, de repente, o que aconteceu? ¿qué pasó? Foi envenenado Fue envenenado por conveniência, y por conveniencia, por amizade, por amistad, sumiu. desapareció. Irmão, homem não é confiável. Hermanos, hombre no es confiable. Quando que o homem é confiável? ¿Cuándo el hombre es confiable? Por isso esse assunto todo tem a ver com a verdade. Por eso todo ese asunto tiene que ver con la verdad. Sabe por que o homem natural não é confiável? ¿Saben por qué el hombre natural no es confiable? Por falta da verdade. Por falta de la verdad. Nós precisamos nos constituir com verdade. Necesitamos constituirnos con la verdad. Aqui está cheio de falsidade ainda. Aquí dentro de nosotros aún está lleno de falsedad. Não falta consistência. Falta consistencia. Bate no peito, eu jamais abandonarei Jesus. Usted golpea su pecho, jamás abandonaría a Jesús. Mas quando chega numa circunstância amedrontadora, Cuando llega una situación asustadora, você vai embora. tú te vas. Qual é o único jeito de nós nos tornarmos confiáveis para o Senhor? ¿Cuál es la única manera de que seamos confiables para el Señor? Constituindo-se com a verdade, Constituyéndonos con la verdad, enchendo-nos com a realidade de Deus. llenándonos con la realidad de Dios. Os nossos adolescentes estão caminhando para isso, Nuestros adolescentes están caminando hacia ello, com a imersão na palavra, con la inmersión en la palabra, com transcrição, con transcripción, dia todo vivendo, inculcando a palavra no coração. todo el día inculcando la palabra en el corazón. Não menosprezem a eles. No los menosprecie. Eles não conhecem a Bíblia, eu conheço mais do que Usted eles. puede decir, ellos no conocen la Biblia. Sí, yo conozco más que ellos. Mas eles estão numa corrida, você é a lebre e ele é a tartaruga. Quizás es como esa carrera. Usted es la liebre y ellos son la tortuguita. Você sabe tudo, você conhece a Bíblia, sabe falar, sabe orar. Yo conozco todo, yo sé orar, yo sé todo. Ele não sabe nada, Él no sabe nada, mas ele está fazendo imersão. pero él está haciendo inmersión. Está inculcando a Está palavra. inculcando la palabra. Está praticando a palavra. Está practicando la palabra. Pregando o evangelho. Predicando el E a evangelio. verdade está sendo Y constituída. la verdad está siendo constituida en él. Daqui a pouco ele vai ser mais confiável do que você. De aquí a un tiempo, él será más confiable que usted. Pensa nisso. Pense nisso. Medite sobre eso. Por isso, irmãos, é bom que todos nós adultos sigamos o mesmo caminho. Por eso es bueno que todos nosotros, los adultos, sigamos por el mismo camino. Vamos confiar na palavra. Vamos a confiar en la palabra. Não confie no seu homem natural, No confíe en su hombre natural, no seu ato heróico. Sou herói. en su acto de heroísmo. Eu sou fiel ao Senhor. Oh, yo soy fiel al Não Señor. confia nisso. No confíe en ello. Confia na verdade. Confíe en la verdad. Santifica-os na verdade. Santifícaos en la verdad. E a tua palavra é a verdade. Y tu palabra es la verdad. Tá bom, agora chegamos na mensagem de hoje. Ahora llegamos al mensaje de hoy. João capítulo 19. Juan capítulo 19. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Jesus, então, irmão, de 19, versículo 1 até 16. Desde capítulo 19, desde el 1 hasta el 16, Descreve como describe, Jesus é humilhado, ele é espancado. describe cómo Jesús es humillado y golpeado. Vamos olhar versículo 1. Versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Isso foi logo depois que os judeus gritaram: solta o Barrabás e crucifica Jesus. Eso fue luego después que los judíos habían gritado que prendan a Jesús y suelten a Barrabás. Aí os soldados imediatamente
fizeram uma coroa de espinhos, Y los soldados inmediatamente hicieron una corona de espinas, porque a sentença de crime dele, da morte dele, para a morte dele, era que ele queria ser o rei dos judeus. porque la sentencia que fue dictada como crimen es que él supuestamente quería ser rey de los judíos. Então os soldados, né, zombaram dele, teceram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Entonces los soldados, en forma de broma, bueno, estaban ahí, hicieron la corona de espinhos, pusieron sobre su cabeza y le hicieron un manto de púrpura. Eu vou ler um versículo, uma nota da versão em português e King James atualizada. Voy a leer una nota de la versión King James actualizada. Aqui diz assim: para ridicularizar Jesus, Para poner a Jesús en ridículo, os soldados o vestiram com uma capa do exército, los soldados le vistieron con un manto, una capa del a ejército, guisa de manto real. guisa de manto real. Debe ser. Manto real Manto real é feito de púrpura. es hecho de púrpura. Púrpura era uma cor era muito difícil de obter para tingir um tecido. Era muy difícil, ese color púrpura en la antigüedad era muy difícil de ser obtenido por el teñimiento, por teñido. Vinha de um tipo de um molusco perto ali do Mediterrâneo, perto do Tiro. Porque venía de un marisco que estaba ahí cerca del Mediterráneo. E eram esmagados o marisco e soltavam a cor púrpura. De ahí se extraía, ¿verdad? Ese marisco se machacaba y de ahí se extraía este color púrpura. Precisa de muitos moluscos para poder ter a quantidade de tinta Y suficiente. se necesitaba una gran cantidad de ese molusco para poder alcanzar Então era uma para tinta teñir. muito cara, muito cara. Era una tintura muy cara. Então essa cor púrpura era usada somente pelos reis. Por eso ese color púrpura solo se usaban los reyes. Por isso chama-se a roupa é manto real. Por eso aquí es un manto real. Ninguém mais tinha como usar por causa do custo. Nadie más lo usaba porque el costo era altísimo. Vocês se lembram quando Jesus foi para Filipos e encontrou a Lídia? Vocês se lembram? ¿Se acuerdan que cuando Pablo fue para Paulo, ¿no? Paulo, perdão. Fue para Filipo y encontró a Lidia? E quem era Lídia? ¿Y qué era Lidia? Vendedora de púrpura, Era vendedora de púrpura, de tecido, de esa tela cara. carísima. Púrpura é uma tinta cara. Púrpura es una pintura cara. Então, tecido de púrpura é só nobre que usa. Tela ricos que de usam. púrpura, solo los nobles lo usaban. Então, colocaram em Jesus um manto de púrpura para zombar. Você quer ser rei? Então seja o rei. Entonces pusieron ese manto de púrpura sobre Jesús para burlarse de él. Quiere ser rey. Teceram uma coroa de ramos de tamareira. Hicieron una corona de ramas de tamarera. Tamareira, conosco. Tâmara? Vocês conhecem tâmara? A Conoce fruta, como chama? esa fruta, támara, Tâmara. dáctiles, De Oriente Médio. dáctiles, ¿no? Dáctiles, eso, esa fruta. Ujú. A tamareira, os ramos de tamareira, de pé de tâmara, Las ramas de este árbol de los dáctiles, tem espinhos. dáctiles, Tem espinhos. tienen bastante espinas. Então eles fizeram uma coroa com essa rama cheia de espinhos. Entonces hicieron una corona, ¿no?, con la rama de este árbol que es llena de espinas. E espinho de tamareira causa dores horríveis. Y Terribles. esas espinas de los dáctiles causan un dolor terrible. E os soldados colocaram essa coroa de espinho em Jesus. Y los soldados pusieron esa corona de espinas en Jesús. Você sentiu dor, não? ¿Sentiste dolor?
Senhor Jesus. Señor Jesús. Aí que aconteceu no versículo 3. Y en el versículo 3, ¿qué pasó? Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! Y le decían, salve rey de los E judíos. davam-lhe bofetadas. Y le daban Bofetadas. de bofetadas. Bofetada de soldado? Bofetadas de un soldado. Não sei como são soldados chilenos. No sé cómo son los soldados chilenos. No Brasil, quando a gente vê os soldados, ou os policiais pegando bandidos, En Brasil, cuando usted ve a un policía pegando a un ladrón, quando dá uma bofetada, é pó! cuando le das un golpe, ¡pau! Irmãos, fizeram isso com Jesus. Hermanos, hicieron eso con Jesús. Acredita? ¿Creen? Ele sofreu calado por tua causa, Él sufrió callado por su causa, por minha causa. por mí, Senhor Jesus. Señor Jesús. A sentença que condenou Jesus foi ele querer ser o rei dos judeus. Y la sentencia que fue dictada es que él quería ser rey de los judíos. Isso foi usado para ironia, escárnio Eso fue e usado, agressão física. eso fue usado como ironía, como escarnio E agressão física. y para la agresión física. Aí, versículo 4: Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, yo los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallaron en él. Ele estava com consciência pesada. La conciencia de Pilato estaba pesada. Ele estava entregando à morte uma pessoa inocente. Él estaba entregando a la muerte a alguien inocente. E aqui diz: saiu, outra vez saiu. Y aquí dice que él salió otra vez. Saiu de onde para onde? ¿De dónde hacia dónde? Vocês se lembram do capítulo anterior? ¿Se acuerdan del capítulo anterior? Que Pilatos julgou a Jesus dentro do pretório, Pilato enjuició a Jesús dentro del pretorio, casa oficial do governador romano. la casa oficial del gobernador romano. E os judeus não podiam entrar nessa casa de tribunal de julgamento, porque eles haviam se purificado para comer a Páscoa. Y los judíos no podían ingresar a ese lugar porque ellos se habían purificado antes para comer la Pascua. Então Pilatos julgava dentro do pretório a Jesus e saía fora do pretório para falar com os judeus. Entonces Pilato enjuiciaba a Jesús dentro del pretorio y salía para enjuiciar a Então los ele judíos. saiu de novo para falar para os judeus. Eu não encontrei nele crime nenhum. Entonces, como los judíos estaban afuera, él salió de nuevo a decir a los judíos, no hallé nada en él. Aí versículo 5. Entonces, versículo 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos Saiu- e o manto de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Vocês entenderam qual a intenção disso? ¿Ustedes están entendiendo cuál era la intención de esto? Os soldados castigaram Jesus. Los soldados habían castigado a Jesús. Colocaram uma coroa de espinhos. Le habían puesto una corona de espinos. E para escárnio, para zombar ele, E de para- Jesus, colocou um manto de púrpura. Y para escarnecerse de él y burlarse de él, E le deu- pusieron su manto de deram púrpura deram bofetadas y le nele. dieron golpes. Ele já estava machucado, já Él ya estaba sangrando. herido, sangrando, Aí desangrando. Pilatos leva Jesus para fora para mostrar para os judeus. Y Pilato lleva a Jesús hacia afuera para enseñarlo a los judíos, Para ver se os judeus tivessem um pouco de dó, né? para ver. Possa ter um pouco de compaixão. Él hizo eso para lograr, como un intento más, de que los judíos tuvieran un poco más de compasión al verlo. Na tentativa dos judeus concordarem em soltá-lo. Era un intento más de que los judíos se compadecieran de él y decidieran soltarlo. Porque ele não viu crime nenhum e estava condenando um homem à morte, um inocente à morte. Porque él no había hallado ningún crimen en él y no quería condenarlo a la muerte. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Yo voy a leer aquí lo que he escrito.
Ele sabia que por motivos religiosos, os líderes dos judeus tentaram persuadi-lo. Melhor se traduzir. Ajá. Él sabía que por motivos razones religiosas, los líderes de los judíos intentaron persuadirlo de sus alegaciones. Alegações traiçoeiras de Jesus, que Jesus pretendia ser o rei dos judeus, De esas, em oposição a César. sí, eran alegaciones traicioneras de que Jesús estaba intentando ser el rey de los judíos y oponiéndose a César. E Pilatos não queria se envolver em disputas internas religiosas dos judeus, Y Pilato no quería involucrarse en disputas internas y religiosas entre los judíos, mas ele acabou cedendo às pressões. pero él terminó cediendo a la presión. Vocês entenderam ¿Entendieron? o contexto? ¿Entienden ese contexto? Então saiu Jesus do pretório trazendo a coroa de espinhos e manto de púrpura. Entonces salió Jesús del pretorio y Pilatos- con la corona de espinas en la cabeza y con el manto de E púrpura. Pilatos disse: Eis o homem, Y Pilato dijo, he aquí el hombre, já todo machucado. ya todo herido. Vamos soltar ele? Soltémoslos. Eles não queriam, certo? Y ellos no Então quisieron. vamos seguir. Entonces vamos a seguir. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Ao Jesús. veram-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Quando- Crucifica-o, crucifica-o. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Os principais sacerdotes não deram oportunidade para o povo. Los- Eles logo influenciaram o povo. Crucifica-o, crucifica-o. Los principales sacerdotes no dieron oportunidad para que el pueblo reaccionara. Ellos tomaron la delantera diciendo, crucifícale, crucifícale. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Será que eles não leram nas escrituras que quando viesse o Messias, ele será o filho do Altíssimo? ¿Será que ellos no habían leído en las escrituras que cuando el Mesías viniera sería el hijo del Altísimo? Eles não tiveram temor de verificar se realmente ele seria o Cristo que iria vir? Ellos no tuvieron temor de verificar si realmente él era el hijo de Dios que estaba por venir. Condenaram-lhe por dizer que é filho de Deus. Lo condenaron por haber dicho que era el hijo de Dios. Pilatos, versículo 8, Pilatos ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Meu Deus, esse é o filho de Deus? Wow, Dios mío, eres el hijo de Dios. Está sendo condenado porque ele declarou que ele é filho de Deus? Está siendo condenado por haber declarado que es el hijo de Dios. Aí entrou de novo no pretório para perguntar a Jesus: Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, Deixe-me saber direito aí, de onde és tu? necesito saber mejor de dónde eres tú. Fala para mim você, quem é você afinal de contas, né? Al final, ¿quién eres? Mas Jesus não lhe deu resposta, Pero Jesús no le respondió, porque Jesus tinha que ser morto. porque Jesús tenía que ser muerto. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, Ele não porque teria, Pilato não teria autoridade nenhuma Pilato no tendría ninguna autoridad se Deus não quisesse. si Dios no lo quisiera. Por isso,
quem me entregou a ti, maior pecado tem. Portanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Os principais sacerdotes, os líderes dos judeus, Los entregaram a Jesus. principales sacerdotes, los líderes de los judíos, ellos fueron los que entregaron a Jesús. Irmãos, quando se prejudica o Senhor e a obra do Senhor, Cuando se hace un daño a la obra del Señor y al Señor, aparentemente passa impune. aparentemente pasa de manera sin impunidad. Parece que esses líderes judeus que condenaram Jesus, mataram Jesus, não aconteceu nada com eles. Aparentemente esos que líderes de los judíos que hicieron eso contra Jesús, aparentemente no les pasó nada. Vocês sabem que o povo judeu sofreu nesses últimos 2000 anos. Ustedes saben, ¿no? Cuánto el pueblo judío ha sufrido en esos 2000 años. Dispersão, Dispersión, perderam a nação, perdieron la foram nación, espalhados pelos países estrangeiros. fueron esparcidos por los países extranjeros. Eles eram Por las discriminados em cada nação que eles viviam. En cada nación donde llegaban eran discriminados. E principalmente na Segunda Guerra Mundial, eles foram, 6 milhões de judeus foram exterminados. Y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron muertos. Eles viviam, não tinham pátria. Ellos no tenían patria, Estão espalhados em todos os países. esparcidos por todos los países. Mas pela misericórdia de Deus, em 1948, Pero por la misericordia de Dios, 1948, restauraram a nação de Israel. fue restaurada la nación de Israel. Mas vejam quanta dificuldade para eles sobreviverem. Pero miren cuánta dificultad para que pudieran sobrevivir, É guerra após guerra. guerra tras guerra. Por que essa situação toda? ¿Por qué toda esta situación? É uma espécie de punição. Es una clase de punición, de Então, castigo. quem hoje vai contra o Senhor, contra a obra do Senhor, Aquel que hoy va en contra del Señor y su obra, irmão, não fica impune, não. no va a pasar sin una punición. Alguma coisa vai acontecer. Algo va a pasar. Castigo. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Vamos lá, vamos continuar. Vamos a Versículo seguir. 12. Versículo a partir 12. desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Mas os judeus clamavam: se solta esse, não é amigo de César. Pero los judíos daban voces diciendo, si a estes sueltas, no eres amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Todo el que se hace rey a César se opone. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata. Irmãos, era... Ó Senhor Jesus. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. Y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. E ele disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Y él dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Debaixo da pressão dos judeus, ele acabou entregando. Bajo la presión de los judíos, él terminó por entregarle. Que é em português, né? Tem uma palavra difícil aqui. Parasceve Pascal. Aqui é Parasceve Pascal. Aquí es una palabra, ¿no?, que en la Biblia en portugués está Parasceve Pascal, que es... Era o dia da preparação da Páscoa. Y la Biblia en español dice la preparación de la Pascua. Ou seja, sexta-feira da Páscoa. Era el viernes de la Pascua. Aqui é para deixar bem claro mesmo que Jesus era o Cordeiro Pascal. Aquí para dejar muy claro que Jesús era el Cordero Pascual. Ele, por ordem de Deus, tinha de morrer naquele dia. Por orden de Dios, él tenía que morir en este día. Certo? ¿Cierto? Então, aí eles gritavam, vamos lá, onde está? Onde eu estou? Versículo 15, né? 15 horas. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, Disse-lhes Pilatos:
hei de crucificar o vosso rei? Pila- Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Wow. Irmão, Jesus foi enviado por Deus Hermanos, Jesús fue enviado por Dios para assumir a casa de Davi, para asumir la casa de David, para assumir o trono de Davi. para asumir el trono de David. E o povo de Israel rejeitou aquele que Deus enviou para ser rei, Y el pueblo de Israel rechazó a aquel que Dios envió para ser rey, aceitando César como seu rei, aceptando a César como su rey, do imperador romano. el emperador romano. Olha só que vergonha. Hermanos, qué vergüenza. Versículo 16. Então Versículo Pilatos 16. o entregou para ser crucificado. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. É um julgamento totalmente injusto. Es un juicio totalmente injusto. Pilatos tentou soltar de todas as maneiras, mas pela pressão do povo judeu, ele acabou sendo condenado para a crucificação. Pilato intentó de todos modos soltarle a Jesús, pero finalmente lo entregó para la crucifixión. Então vamos ver a crucificação do versículo 17 em diante. A partir del versículo 17, vamos a ver la crucifixión. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgata. É chamado Calvário ou Gólgotas, que aquele lugar deveria ter uma formação rochosa que parecesse uma caveira, tá? Por isso esse nome. Por eso tenía ese nombre aquí, ¿no? Gólgota, porque había la roca ahí debía tener la forma de una calavera. Porque o significado de Gólgota é caveira. Porque el significado de Gólgota es calavera. E onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Os romanos tinham por hábito colocar os criminosos crucificados na beira de um caminho. Los romanos tenían esta costumbre de poner a la gente crucificada junto al camino, para justamente expor os criminosos e desencorajar os que querem cometer crimes. para justamente exponer a los criminales y desalentar a los que intentaron cometer crímenes. Então, onde Jesus foi crucificado devia ser uma passagem. Entonces, el lugar donde Jesús fue crucificado debía ser también Y un perto pasaje, da un cidade, camino, y perto cerca da de la cidade. ciudad. E por isso, irmãos, é muito interessante isso que Pilatos mandou escrever: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Y por eso era muy interesante eso, que Pilato mandó escribir Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Em hebraico, por causa do povo judeu. En hebreo, por causa del pueblo judío. Em latim, é por causa do Império Romano. Os romanos tinham por língua latina. Estaba escrito en latín por causa de los romanos, porque la lengua que hablaban los romanos era E latín. em grego, por E em- causa da cultura grega. Y en griego también por causa de la cultura griega. Então, isso significa que esse título foi exposto
para o mundo todo, divulgado para o mundo todo. Es decir, que ese título fue divulgado a todo el mundo. Jesus, como Cordeiro de Deus, morreu por toda a humanidade. Jesús, como Cordero de Dios, murió por toda la humanidad. Não somente pelos judeus, No solo por los judíos, não somente pelos romanos, no solo por los romanos, não somente pela cultura grega, no solo por la cultura griega, mas ele morreu pelo mundo inteiro. pero Él murió por todo el mundo. Ele é o Cordeiro Pascal. Él es el Cordero Pascual. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Aí o versículo, aí os principais sacerdotes não gostaram desse título. Entonces los principales sacerdotes, a ellos no les gustó ese título. Eles diziam para Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Versículo 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Isso é por debaixo da providência divina. Hermano, eso fue bajo el arreglo divino. Os judeus queriam que ele escrevesse diferente, Los judíos querían que él escribiera distinto, mas Deus providenciou que Pilatos escrevesse Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. pero bajo ese arreglo divino, Dios permitió que Pilato escribiera eso: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ele veio assumir o trono de Davi Él vino a asumir el trono de David e veio para ser o rei do reino do céu. y vino para ser el rey del reino de los cielos. Amém. Aí, versículo 23. Y ahí en el versículo 23, Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una para cada soldado. E pegaram também a túnica. Continuando el versículo 23, tomaron también su túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. La cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. O que quer dizer isso? ¿Qué quiere decir esto? Bom, aqui pelo menos nós podemos deduzir que estavam 4 soldados ali, né? Crucificaram a Jesus, que crucificaram Jesus, e eles repartiram entre si, né, as suas vestes em 4 partes. Aquí concluimos que habían 4 soldados haciendo la crucifixión y que ellos tomaron las vestiduras de Jesús y los repartieron entre los 4. Cada um ficou com uma parte. Cada uno se quedó con una parte. Mas quando pegaram a túnica de Jesus, Pero cuando tomaron la túnica, não su tinha túnica, costura, não tinha costura. no había costura. E era feito de uma peça só. Era hecha de una sola pieza. Então eles solo falaram: tejido. não vamos rasgar, Ellos dijeron: no vamos a romper eso. vamos tirar sorte Vamos a echar suertes para quem vai ficar com a veste. para ver con quién se queda esta veste. Irmãos, isso Esta vestidura. tudo é para se cumprir a escritura em Salmos 22, 18. Eso es para que se pueda cumplir las escrituras que está en el Salmo 22, 8. 18. Perdón, 22, 22, 18. 22, 18. Como diz: ¿Qué dice ahí? repartem entre si as minhas vestes, Repartieron entre sí mis vestidos e sobre a minha túnica deitam sortes. y sobre mi ropa echaron suerte. Quantos anos antes foi escrito esse salmo? Mira, ¿cuántos años atrás, antes de pasar eso, fue escrito ese salmo? E se cumpriu na vida de Jesus. Y se cumplió en la vida de Jesús. Ainda sobre Jesus, o Rei dos Judeus, irmãos, vamos dar uma olhada em João 1:49. Y aún hablando de Jesús como Rey de los judíos, Juan capítulo 1, versículo 49. 1:49 diz assim: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és
o Rei de Israel. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesus foi condenado por ser ele filho de Deus. Jesús fue condenado por ser Hijo de Dios. E a sentença é por ser Rei de Israel. Y la sentencia es por ser Rey de Israel. Mas Natanael já tinha reconhecido a ele. Pero Natanael ya lo había reconocido. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 31. versículo 31. Aqui relata a história do anjo Gabriel visitar Maria, mãe de Jesus. Este pasaje nos muestra la visita del ángel Gabriel visitando a María. Versículo 31, ele disse para Maria: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amém. Não terá fim. No tendrá fin. Senhor Jesus. Agora vamos para versículo 24, não é isso? Ahora Disseram, versículo pois, uns aos 24. Juan Não 19, arrasguemos, 24. não rasguemos, mas lancemos sorte para ela, para ver a quem caberá, né, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. E agora chegando no versículo 25, Ahora llegamos a Juan 19, 25, onde eu queria mostrar uma coisa muito interessante, donde yo quisiera enseñarles algo muy interesante, muito importante. muy importante. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. A irmã de Maria, mãe de Jesus, a irmã dela deve ser Salomé, La hermana, esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. la hermana de María debe ser Salomé, que es esposa de Zebedeo y la madre de Jacobo y Juan. Você pode ver isso em Marcos capítulo 15, versículo 40. Y eso se puede ver en Marcos capítulo 15, versículo 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María de la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. E Mateus 27, 56. Y también Mateo capítulo 27, versículo 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vejam, irmãos, mesmo Jesus crucificado,
Miren esto, hermano, aún Jesús estando crucificado, no meio de agonia e sofrimento, en medio de esa agonía y sufrimiento, ele se preocupa com a sua mãe. Él se preocupa con su madre. Ele disse o seguinte, Y Él dijo lo siguiente, versículo 26, vendo Versículo Jesus sua mãe, 26. e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aqui teu filho. Juan capítulo 19, en el versículo 26, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. E depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Y en el versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Muito provavelmente, a mãe de Jesus estava desassistida. Es muy probable que la madre de Jesús estaba sin asistencia. Muito provavelmente, José havia morrido. Es muy probable que José hubiera muerto. Ela estava sozinha. Estaba sola. Jesus estava morrendo pela crucificação. Y Jesús estaba muriendo por la crucifixión. Ele ainda se preocupava com a humanidade, que ele tinha a humanidade fina de se preocupar com sua mãe. Y Jesús tenía una humanidad fina y aún ahí estaba en ese momento preocupado con su madre. Agora imagina vocês, Jesus estava crucificado. Ahora imaginen eso, Jesús estaba crucificado E como ele ia dizer para a mãe, eis aí o teu filho. ¿Cómo es que él iba a indicar a su madre, he ahí su hijo? Ele não pode dizer, eis aí o seu filho. Él no puede así mover los brazos, he ahí su Aqui, hijo. ó, esse é o seu filho. Ahí, tá? ve, ahí está tu hijo. Não, suas mãos estavam aqui. No, porque sus pregadas manos na estaban cruz. aquí colgadas en la cruz. De que maneira consegue falar, eis aí o teu filho? ¿Cómo es que él podía indicar, he ahí su hijo? Só pode ser com os olhos Solo puede ser usando los ojos e com o rosto, y com a cabeça. con el rostro, No es? indicando Eis ahí con la tu cabeza, he ahí su hijo. E, irmãos, isso indica que eles estavam bem perto da cruz. Eso indica que ellos estaban muy cerca a la cruz. Tanto a Maria Madalena é outra Maria, Tanto para María Magdalena, la otra e María, também esse outro discípulo é João. y ese otro discípulo aquí es Juan. Eis aí a tua mãe, João. Eis aí tua mãe. Y ahí tu madre, Juan. A partir daquele dia, João levou ela para casa. Desde aquel día, Juan la tomó a su casa Cuidou da Maria, mãe de Jesus. y cuidó de María, la madre de Jesús. Isso indica, irmãos, eu quero repetir, ele estava bem próximos à cruz. Eso que quiero repetir nuevamente, hermano. Ellos estaban muy cerca a la cruz. Vamos seguir de perto a Jesus. Hermano, sigamos de cerca a Jesús. Não fica longe. No quede lejos. Na vida da igreja, irmão, não seja aquele populacho que fica lá na periferia Hermano, en la vida de la do iglesia, povo. no sea que aparte del pueblo que se queda en los alrededores. Vamos seguir de perto. Vamos a seguir de cerca. Vamos seguir de perto o Senhor, a palavra. Vamos a seguir de cerca al Señor, la palabra. Depois eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar sobre qual é, né, por que era importante seguir de perto. Después aquí yo voy a compartir por qué era importante seguir de cerca. Versículo 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado. En el versículo Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vocês sabem que uma pessoa perto da sua morte, talvez no momento anterior ao seu, né, último suspiro, ele sente muita sede. Ustedes saben que una persona cuando está cerca de morir, en su último aliento, tiene sed. Vocês têm ideia de como é a morte por crucificação? ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo es la muerte por crucifixión? Jesus ficou
6 horas na cruz. Jesús se quedó 6 horas en la cruz. Você imagina você carregar todo o peso do seu corpo nos cravos das mãos, Imagínese cargar todo el peso de su cuerpo en los clavos que estaban en sus manos e nos pés, y los pies. e o seu corpo, todo o peso do seu corpo pendurado. Y todo el peso de su cuerpo colgado. Não são 5 minutos, não são 10 minutos. No son 5 minutos, 10 minutos. Ali Jesus ficou 6 horas. Jesús se quedó ahí 6 horas. E uma pessoa forte pode durar até dias. Y una persona que es fuerte puede quedarse ahí hasta varios días. Você já tentou ser pendurado pelos seus braços aqui? ¿Usted ya intentó alguna vez estar colgado de sus brazos así? Primeiro tempo você ainda consegue se segurar. En los primeros momentos aún usted logra mantenerse. Mas pouco a pouco o seu diafragma aqui vai pressionando seus pulmões. Pero poco a poco su diafragma aquí va presionando sus pulmones. Seus pulmões não têm mais espaço para respirar. Sus pulmones no tienen más espacio para Para respirar. você poder respirar, você tem que fazer força para levantar um pouco. Para poder respirar tiene que hacer fuerza y Tirar esa levantarse un presión, poco para ¿eh? sacar esa Respirar. presión. Só que depois você não tem mais força e você cai de novo. Pero después usted ya no tiene más fuerza y se cae de nuevo. Você se sente sufocado, os pulmões não conseguem ter Usted se espaço para ahoga respirar. porque sus pulmones no tienen espacio para respirar. Isso vai piorando, vai piorando, vai Y piorando, eso va vai piorando. empeorando. É horrível. Es terrible. Além das dores. Además de los dolores. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Versículo 29. Estava Versículo ali 29. vaso cheio de vinagre. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo e lhe entregaram a boca. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Salmo 69. El Salmo Versículo 69, versículo 21. Senhor Jesus. Eu quero levar você a perceber tudo isso. Yo quiero conducir a ustedes a que se den cuenta de todo esto. Versículo 21 diz: Versículo por 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Me pusieron además hiel por la comida y en mi sed dieron a beber vinagre. E versículo 7. Y en el versículo 7, Pois tenho suportado, porque, versículo 7, do Salmo 69. Salmo 69, versículo 7. Porque Pois- por amor, Pois tenho suportado afrontas sim. por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Tornei-me estranho a meus irmãos, Versículo 8, extraño he sido para mis hermanos e desconhecido aos filhos de minha mãe. y desconocido para los hijos de mi madre. Ele se tornou estranho para os judeus. Él se volvió extraño a los judíos. Ele se tornou criminoso. Él llegó a ser como un criminal. Até os filhos da mãe, né, de Maria, os seus irmãos, ele se tornou estranho. Y llegó a ser hasta un desconocido para sus hermanos, los hijos de María, su madre. Ninguém acompanhou ele, Nadie le siguió. pois o zelo da tua casa me consumiu. Porque, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Irmão, tudo isso ele fez por causa da igreja. Todo eso él ha hecho por causa de la iglesia. Tudo isso fez por causa da casa de Deus. Todo esto él hizo por la casa de Dios. Ele precisava consumar o sonho de Deus e ter uma habitação
mútua entre Deus e os homens. Él necesitaba consumar el sueño de Dios y de tener una mutua habitación entre nosotros. E as injúrias dos que me ultrajam caem sobre mim. Y los de Nove. 9, sí. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Chorei em jejum está minha alma, e por isso se tornou em afrontas. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Pus pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Versículo 11. Puse además cilicio por mi vestido y vine a serles por proverbio. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Hablaban contra mí los que se asentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Salmo 22, Salmo 22, versículo 14. versículo 14. Veja o momento da crucificação para Jesus, homem. Miren este momento de la crucifixión para Jesús hombre. Derramei-me como água, He sido derramado como aguas e todos os meus ossos se desconjuntaram. y todos mis huesos se descoyuntaron. Todos os ossos se soltaram, se Todos desconectaram. los huesos se desconectaron. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Coração foi se enfraquecendo, enfraquecendo. El corazón se fue debilitando y debilitando. Derreteu-se dentro dele. Se derritió dentro de él. Secou-se o meu vigor, Como un tiesto se secó como mi vigor. caco de barro. Y mi lengua se pegó a mi E a paladar. língua se me pega ao céu da boca, Y mi lengua se me pega a mi paladar. e assim me deitas no pó da morte. Y me has puesto en el polvo de la muerte. A boca fica tão seca que a língua se pega no céu da boca. La lengua se vuelve tan seca que se pega a la boca, al cielo. Cães me de la boca. cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Quem fizeram isso são os cães, são, né, um bando de malfeitores, né? Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. 7. Contar puedo todos mis huesos. Você consegue contar seus ossos? ¿Usted logra contar sus Porque huesos? seus ossos estão ligados, estão bem, não é isso? Sí, porque sus huesos están conectados, están bien. Mas quando os seus ossos se soltam todo, Pero cuando todos dores sus son huesos horribles. se sueltan, los dolores son terribles. você consegue contar os ossos. Usted logra hasta contar los huesos. Senhor Jesus. Señor Jesús. E eles, ossos todos, estão olhando para mim, encarando em mim. Sí. Contar puedo todos mis huesos. ¿Ah? ¿Cuál es o- Versículo 17. 17, ¿no? Sí. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Irmãos, o Senhor Jesus era determinado em fazer a vontade de Deus. Hermanos, el Señor Jesús era alguien determinado en hacer la voluntad de Dios. Todo o sofrimento da cruz é para realizar a redenção a favor do homem. Todo el sufrimiento en la cruz era en favor de realizar la redención por el hombre, Para pôr fim à velha criação para terminar con la vieja creación e liberar a sua vida de ressurreição, y liberar su vida de para resurrección, produzir a igreja como a nova criação, para producir la iglesia como la nueva creación, para cumprir a vontade de Deus. para cumplir la voluntad de Dios. Jesus fez tudo isso é para produzir a nova criação. Jesús hizo todo esto para producir la nueva creación.
Marcos 15, 25. Marcos 15, 25. Que diz o quê? Era a hora terceira quando o crucificaram. Era a hora terceira quando le crucificaram. Hora terceira era 9 horas da manhã. La hora tercera era 9 de la mañana. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. E Mateus 27, E 45. Y Mateo capítulo 27, versículo 46. 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Da hora sexta seria meio-dia. La hora sexta es mediodía. Ele foi crucificado na hora terceira, Él fue crucificado en la hora tercera, às 9 horas da manhã. 9 de la mañana. E quando chegou completar 3 horas, Y cuando se completaron 3 horas, ao meio-dia, al mediodía, houve trevas sobre toda a terra. hubo tinieblas sobre toda la tierra. Da hora sexta até a hora nona. Desde la hora sexta hasta la hora novena, Desde o meio-dia até 3 horas da tarde. desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, Foi quando Jesus expirou. fue cuando Jesús expiró. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Y a esta hora Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Por que nas últimas 3 horas houve trevas sobre toda a terra? Porque en las últimas 3 horas hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Porque nas primeiras 3 horas ele estava sofrendo, sendo julgado pelos homens, sofrendo pelos nossos pecados. Porque en estas horas Él estaba sufriendo por nosotros, muriendo por nuestros pecados. Mas as últimas 3 horas ele estava sendo julgados por Deus como o próprio pecado. Pero en las últimas 3 horas estaba siendo juzgado por Dios mismo como el propio pecado. Porque ele carregou os nossos pecados sobre si. Porque Él cargó nuestros pecados sobre sí. E Deus o fez pecado por nós. Y Dios le hizo pecado por nosotros. Então Deus, nessas 3 horas últimas, Deus o abandonou. En esas últimas 3 horas, Dios le abandonó. É o único momento em que Deus o abandona. Es el único momento donde Dios lo abandona. Por nossa causa. Por nuestra causa. Por isso, irmãos, eu penso que o maior sofrimento de Jesus era sem a presença do Pai. Por eso yo creo que el mayor sufrimiento de Jesús fue ese, estar sin la presencia del Padre. Ele sofreu nas mãos de Deus por nossa causa. Él sufrió en las manos de Dios por nuestra causa. Isaías 53, versículo 10 fala isso. Isaías 53, 10 dice eso. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su alma, su vida en expiación por el pecado. Por nossa causa Deus moeu a ele. Por nuestra causa Dios como que lo molió. Mas ele verá a sua posteridade. Pero verá su linaje. E prolongará os seus dias. Vivirá por largos días. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E a vontade de Jeová será em su mano prosperada. E quem é a sua posteridade? E quem é su posteridade? A igreja, somos nós. A igreja, nosotros. Como ele prolongará os seus dias? Como ele vai alargar sus dias? Nós somos a extensão dele.
Nosotros somos su extensión. Nós estamos prolongando os dias de Jesus aqui na terra. Estamos alargando los días de Jesús aquí en la E tierra. a vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Y la voluntad de Dios será prosperada en sus manos. Por isso, irmãos, no final dos tempos, o Senhor está conseguindo um exército de jovens santos. Por eso en este final de la era Dios está logrando tener un ejército de jóvenes santos. A vontade de Deus está prosperando. La voluntad de Dios está siendo prosperada. Os 4 seres viventes estão aqui atuando. Los 4 seres vivientes están moviéndose y actuando aquí. Tudo por causa do sofrimento que Jesus passou por nossa causa. Todo a causa del sufrimiento que Jesús pasó por nosotros. Quando chegou, irmãos, nosso Senhor Jesus. Vamos ver, Salmo 22:1. Ahora vamos, Salmo 22:1. Como diz? ¿Qué dice? Senhor Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús, quando tudo havia se cumprido, conforme a vontade do Pai, cuando todo se había cumplido de acuerdo a la voluntad del Padre, Jesus então disse: está feito, Jesús entonces dijo, consumado está, está consumado. está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Él inclinó la cabeza y rindió su espíritu. Versículo 31. Versículo 31 Vamos lá. de Juan 19. Juan 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois será grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Porque Deus havia já previsto na lei, em Deuteronômio 21, 22, Porque Dios ya había previsto en la ley, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. mas certamente o enterrarás no mesmo dia, Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. porque maldito por Dios es el colgado. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Então eles tinham que tirar o corpo ainda naquele dia e enterrar. Ellos aún tenían que sacar el cuerpo en aquel día y sepultarlo. Então os judeus pediram a Pilato permissão para quebrar as pernas de todos que estavam crucificados. Entonces ellos pidieron permiso a Pilato para que pudiera romper las piernas, quebrar las piernas de todos los crucificados. Por quê? ¿Por qué? Já expliquei. Ya les he explicado. Você está pendurado aqui Usted está colgado aquí. e alguns são mais fortes e ficam até um dia, 2 dias, Algunos son más fuertes, se quedan algunos días agonizando, mas en vivos. agonía algunos días, Dificuldade de respirar. con dificultad de respirar. Agora, quando você quebra as pernas, Cuando usted rompe las piernas, você perde totalmente a sustentação de baixo. ahí pierdes totalmente el sostenimiento que tenías Você fica abajo totalmente pendurado y aqui queda pelos braços. totalmente colgado aquí de los brazos. Aí sufoca de vez. Ahí ahogas de una vez Você para de respirar. y para de respirar. É por causa disso. Y es a causa de esto. Não é pelos ferimentos na perna. No es por las heridas de la pierna, Porque você perde a sustentação. es que pierde el sostén Não consegue respirar y no logra respirar e morre. y muere.
Aí quebraram dos dois bandidos, y quebraron las piernas de los dos estavam bandidos crucificados com Jesus. que estaban crucificados junto con E Jesús. quando foram quebrar as pernas de Jesus, Y cuando fueron a quebrar las piernas de Jesús, pela providência de Deus, Jesus já tinha por el arreglo de Dios, entregue o Espírito. Jesús ya había entregado su espíritu Não quebraram seus ossos. y no rompieron sus huesos. Por isso aqui diz assim, né? Os soldados, versículo 32, os soldados Por foram isso, o e versículo quebraram as pernas do 32. primeiro e ao outro que com ele tinham crucificados. Chegaram-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mas dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. El versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Logo saiu sangue e água. y al instante salió sangre y agua. Esse soldado, não sei por que, ele Esse- foi furar ao lado de Jesus. Ese soldado, no sé por qué, fue a perforar el lado de Jesús, el costado de Jesús. Talvez queria constatar que ele já tinha morrido mesmo. Quizás él quería ver si realmente Jesús ya estaba muerto, Mas ele cumpriu o que Deus queria fazer. pero él cumplió lo que Dios quería hacer. Quando furou o seu lado, do lado de Jesus saiu sangue. Cuando le abrió al costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Irmãos, Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus para Irmãos, tirar o pecado do mundo. Jesús vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. João capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29 E Hebreus 9, 22. y Hebreos 9:22, Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Então alguém tinha que derramar o seu sangue. Alguien tenía que derramar su sangre. E Jesus derramou seu sangue por nós, Y Jesús derramó su sangre por nosotros, para nos comprar. Atos 20, 28. para comprarnos. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Senhor Jesus. Atendei por vós e todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Portanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Na crucificação, Jesus derramou o seu sangue para comprar a igreja. En la crucifixión, Jesús derramó su sangre para comprar la iglesia. O preço para comprar a igreja é o preço do seu sangue. El precio para comprar la iglesia es el precio de su sangre. Nós não somos mais em nós mesmos. Nosotros ya no somos más de nosotros mismos. A igreja foi comprada pelo Senhor com sangue. La iglesia fue comprada por el Señor con sangre. Nós somos do Senhor. Nosotros somos del Señor. Pertencemos ao Senhor. Pertenecemos al Não Señor. temos mais direito sobre nós. Ya no tenemos derechos sobre Ele nosotros. comprou-nos com seu sangue. Él nos compró con su sangre. Mas primeiro saiu sangue, Pero primero salió sangre, mas também saiu água. pero también salió agua. Sangue é mais fácil de ser visto. La sangre es más fácil de que se vea. Mesmo quem estava bem distante conseguia ver sangue. Hasta quien estuviera lejos podía ver la sangre. Mas a água Pero el agua é algo de cor transparente, es algo de color Incolor. transparente, sin color. incolor. Sin color. Então só consegue ver quem está bem perto. Y solo logra ver el que esté cerca. Quem estaba bem perto? ¿Quién estaba cerca? Muy cerca.
João estava bem perto. Juan estaba muy cerca. Provavelmente Pedro não estava lá. Seguro Pedro no estaba ahí. Outros discípulos não estavam lá. Otros discípulos no estaban Mas ahí. João estava ao pé da cruz. Pero Juan estaba al pie de la cruz. Ele não só viu sangue, mas ele viu água. Él no solo vio sangre, sino que vio agua. A grande maioria dos cristãos, todos dão valor para o sangue, claro, devemos dar valor para o sangue. La gran mayoría de los cristianos valoran, y por supuesto hay que valorar, la sangre, Porque fomos redimidos pelo sangue. porque fuimos redimidos por la sangre. Nosso perdão dos pecados é por causa do sangue derramado. Nuestro perdón de los pecados es por la sangre derramada. Mas poucos filhos de Deus enxergam a água. Pero pocos hijos de Dios ven el agua. A água representa a vida divina El agua representa la vida divina que Jesus derramou quando morreu por nós. que Jesús derramó cuando murió por nosotros. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. João 7,37 eu falei várias vezes. Juan 7:37, yo he compartido varias veces. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do Vers- seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Então a água que saiu do lado de Jesus, irmão, representa esse Espírito e essa vida que fluiria para nós. El agua que salió del costado de Jesús representa ese espíritu y esta vida que fluirían hacia nosotros. E João 4,14, Jesus disse para a mulher samaritana: Y en Juan también capítulo 4, versículo 14, Jesús dijo a la mujer samaritana: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. E João 6,63. Y Juan capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que dá vida. A Ele- carne para nada aproveita. As palavras que vos Eu tenho lhe hablado. dito são Espírito e são vida. Amén. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ó Senhor Jesus! Oh Señor Jesús. Não só o sangue nos redimiu para Deus. No solo la sangre nos ha redimido para Dios. Deus perdoou nossos pecados. Dios perdonó nuestros pecados. Mas a água Pero el fluiu agua do lado de Jesus. que fluyó del lado de Jesús. Quando Deus ressuscitou a Jesus no terceiro dia, Cuando Dios resucitó a Jesús en el tercer día, ele foi glorificado. Él fue glorificado. Ele se tornou o Espírito da verdade. Él llegó a ser el Espíritu de la verdad. Ele se tornou o Espírito que voltou até nós. Él llegó a ser el Espíritu que volvió hasta nosotros. Todos que nele crê hoje, ele habita em nós. Todo aquel que en Él cree, Él mora en nosotros. E esse Espírito dentro de nós é uma fonte a jorrar. Y ese Espíritu dentro de nosotros es una fuente que Uma salta. fonte de água viva. Una fuente de agua viva. E esse Espírito dentro de nós é
do nosso interior fluirão rios de água viva. Y desde nuestro interior fluirán ríos de agua viva. E esse Espírito hoje, irmãos, está na palavra. Y ese Espíritu, hermanos, hoy está en la palabra. Está em nós como Espírito da verdade, Está en nosotros como Espíritu de verdad, como a unção interior, como la unción interior. mas dia a dia Deus nos supre através da palavra. Pero día tras día Él nos suple a través de la palabra. O Espírito é o que dá vida. El Espíritu es el que da vida. A carne para nada aproveita. La carne para nada aprovecha. As palavras que vos tenho dito Las palabras que os he hablado é o Espírito e vida. es espíritu y vida. Por isso, irmãos, é tão importante ver a água que João disse, versículo 35. Por eso es tan importante ver el agua que se describió aquí en Juan 19:35. Aquele que isto viu testificou, Aquel que vio esto da testimonio, sendo verdadeiro o seu testemunho. y su testimonio es verdadero. E ele sabe que diz a Y verdade, él sabe que dice la verdad, para que também vós creiais. para que vosotros también creáis. Vamos crer, Hermanos, creamos. crer na palavra, Creer en la palabra, crer no Senhor Jesus. creer en el Señor Jesús. Receberemos a vida eterna. Recibiremos la vida E eterna. essa água nos dará vida eterna. Y esta agua nos dará vida eterna. E não é uma água estática, Pero no es una agua parada, água dinâmica, es una agua dinámica. água que flui Es una agua que fluye até a vida eterna. hasta la vida eterna. Por isso, irmãos, permita que através da palavra que essa água possa fluir Permitan que a través de la palabra esta agua fluya lá na rua, allá en la calle, flua para os outros. fluya hacia la gente. Posso orar por você? Puedo orar por usted. Imersão na palavra, Inmersión en la palabra, inculcando a palavra. inculcar la palabra. Essa água vai dar vida para muitas pessoas. Esta palabra va a dar vida a mucha gente. Acredita nisso? ¿Creen esto? Irmãos, o Senhor precisa hoje de 4 seres viventes, El Señor necesita hoy de 4 seres vivientes, cheios do Espírito, llenos del Espíritu, cheio dessa água, llenos de esta agua, para levar essa água para suprir o mundo inteiro. para llevar esta agua a suministrar a todo el mundo, Pregar o evangelho do reino predicar el evangelio del reino e subjugar esse mundo para Deus. y sojuzgar este mundo para Dios. Cristo veio para ser rei. Cristo vino a ser rey. Ele foi crucificado com a sentença do crime de ser o rei dos judeus. Él fue ejecutado con esa sentencia de ser considerado el rey de los judíos, Mas nós o fazemos rei. pero nosotros lo hacemos rey. Ele é o rei da nossa vida. Es el rey de nuestra vida. Ele é o rei que reina sobre a igreja. Es el rey que reina sobre la iglesia. Ele é o rei que vai reinar sobre o mundo inteiro. Es el rey que va a reinar sobre todo el mundo. Ele será o cabeça sobre todas as coisas. Él será cabeza sobre todas las cosas, Tanto as coisas do céu como as da terra. las de arriba y las de la tierra. Deus o encabeçará todas as coisas em Cristo. Él cabezará todas las cosas en Cristo. Graças a Deus pelo seu sacrifício. Gracias a Dios por su sacrificio. E tudo se tornou possível. Y todo se hizo posible. E nós estamos aqui, irmãos, como sua extensão. Y estamos aquí, hermano, como su extensión. Vamos fazer prosperar a vontade de Deus. Vamos a hacer prosperar la voluntad de Dios. Irmão, não tem tempo mais de viver para nós mesmos. Hermanos, ya no hay más tiempo de vivir para nosotros. Não busque viver para sua missão, No trate de vivir por su misión, para uma obra sua, por una obra personal, um interesse próprio. interés personal. Vamos nos entregar por Senhor, Vamos a entregarnos hacia el Señor, já que Ele se entregou por nós, ya que Él se entregó por nosotros, sofreu por nós na cruz, sufrió por nosotros en la morreu cruz, por nós na cruz, murió por nosotros e en la cruz ressuscitou por nós. y resucitó por nosotros. Vamos até o fim, irmãos, Vamos hasta el executar a final. vontade de Deus. Ejecutar la voluntad de Dios. Amém. Amén.